O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 30, verso 5. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de estudos, de aprendizado na palavra profética, aprendendo sobre o tempo do fim. Aleluia, pelo que temos aprendido, estamos aprendendo e vamos aprender. Isto embaixo da graça do Senhor. Nós estamos nos aproximando de 7.000 visualizações em nosso canal Gotinhas da Verdade. Graças a Deus, aleluia, por este número de pessoas que têm visualizado os nossos estudos. Pessoas de perto, pessoas distantes, pessoas de vários países que nos acompanham dentro deste ministério. E eu apelo a você, inscreva-se em nosso canal. Se inscrevendo, você estará dando a sua colaboração, fazendo com que o nosso canal tenha uma penetração maior. Dê também o seu like, assinalando aí logo abaixo do vídeo, se você gostou ou não. Compartilhe com seus contatos, amigos, parentes. Fazendo assim, será também uma participação, uma divulgação maior naquelas lições que você está aprendendo. Você vai fazer com que outros também aprendam. Lembre daquela promessa lá do livro de Apocalipse, que é uma promessa referente ao tempo do fim, às últimas coisas. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, e os que guardam as coisas nele escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! Note a promessa de bem-aventurança para o leitor, aquele que lê, para um grupo, isto é, também válido para aquele que lê lá no recesso do seu lar, do seu escritório, e também a promessa para os que ouvem, isto é, ouvem a leitura, ouvem o ensino. E ouvir aqui não quer dizer aquela maneira apenas metódica, costumeira, curiosa de ouvir. Mas quando diz ouvir, aqueles que ouvem as coisas nele, no livro, na profecia, escritas, são as pessoas que querem descobrir, absorver e ter em si aquele conhecimento, aquela revelação. Então, em nosso ministério, neste ministério, nós estamos embaixo desta bênção
da promessa da bem-aventurança. Continuamos falando sobre aquela profecia, aquela visão terrível que Daniel teve lá no capítulo 8. Nós estamos falando sobre os versos 10 a 12 e tem palavras aqui que elas são marcantes no sentido negativo, pois aqui há o registro, esta profecia assinala para Israel um tempo de dificuldade. Esse tempo tão dramático que nas Escrituras, nas profecias, ele é chamado, teria um acontecimento que ficou chamado de abominação desoladora. Então imagine que terrível para o povo de Deus, teria que passar, haveria um acontecimento envolvendo o povo de Deus, chamado abominação desoladora. Isto é repetido no capítulo 11, verso 31, também 9, 27, no capítulo 11 e verso 10. Esta abominação desoladora trata-se daquele acontecimento trágico quando Israel, a nação, Jerusalém, o templo, foi invadido. E aquele rei pagão, gentil, chamado Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, mais diretamente o altar. O ato chamado abominação foi o fato que a gente já aprendeu. Ele teve a coragem, aliás, não a coragem, mas a atitude animalesca, profana, de sacrificar no altar do templo, onde era oferecido diariamente, todos os dias, 2 vezes, os judeus ofereciam ali o sacrifício chamado sacrifício diário, das manhãs e das tardes. Esse sacrifício era feito todos os dias, religiosamente, às 9 horas e às 3 horas da tarde. Ali era sacrificado o cordeiro. Aquele cordeiro que nós já sabemos tipificava o Cordeiro de Deus, Jesus. E em lugar de cordeiro, ele, num verdadeiro insulto ao povo de Israel, num verdadeiro insulto a Deus, ele estava insultando diretamente a Deus. Por isso tem aquela outra profecia, Daniel 7, proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá o povo, os santos, aliás, consumirá os santos do Altíssimo. É claro que aqui é outra profecia, mais diretamente ao anticristo. E
também está escrito ali que o povo do Altíssimo será entregue na sua mão por 3 anos e meio. É claro que tanto aquela profecia como esta que nós estamos estudando, que no sentido histórico, no sentido político, ela teve o seu cumprimento nos dias de Antíoco Epifânio. Este rei grego que, de tão perverso, ele ficou conhecido como Antíoco o Louco. Ele submeteu a casa de Deus para Israel, aquele templo santo, submeteu o templo, os móveis do templo, à profanação. Por isso, na profecia de Daniel, que não vai pensar que Daniel falou isto depois que aconteceu, como os céticos dizem, que absurdo, né? Daniel profetizou quase 300 anos antes. Lembre-se, Daniel profetizou esta visão. Ele teve no período ainda nos últimos anos do Império Babilônico, quando ali na escravidão, quando naquele período já tinha passado Nabucodonosor, mas no período do seu sucessor, Belsazar. E ela se cumpriu no sentido histórico, porque ela este rei é a figura perfeita do anticristo. O que Antíoco Epifânio fez com Israel, fez no templo o anticristo. A besta fará muito pior no tempo do fim. Isto se refere, a gente pode dizer, baseado no que Paulo disse que este que virá após a apostasia, que o apóstolo chamou ele de homem da iniquidade, filho da perdição, é deste que Daniel profetizou. No sentido histórico, já aconteceu, mas nós estamos aprendendo, mostrando que isto foi apenas uma figura daquilo que ainda acontecerá. Nos próximos vídeos, a gente vai se inteirar mais destas verdades. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor.